Então, para começar, eu vou pegar o meu lápis 2H, é um lápis mais duro, e vocês podem ver que a pontinha dele é chanfrada. Como é que eu fiz essa ponta chanfrada? Eu peguei e passei ele numa lixinha, e aí ele fica com esse formatinho chanfradinho. Para quê? Para a gente poder passar ele e ele fica bem suave. Ele marca, não fica muito aparente os traços, né, da linha. Então a gente consegue dar uma aparência mais polida nele, que é o objetivo dessa textura. Então eu vou começar a fazer. Vocês podem ver que ele é bem suave, porque é um lápis duro, então ele solta o grafite assim de forma bem moderada. É que eu vou marcar a minha linha do horizonte, onde eu quero que tenha aquela textura principal ali, né, refletindo como se fosse o horizonte. E aqui na parte de cima do céu eu começo com ele um pouco mais forte e vou soltando a mão. Mas lembre-se de não forçar muito a mão para não machucar o papel, porque o lápis é que tem que trabalhar para vocês, né? Então dei a primeira camada, tá bem levinha, só tô marcando aqui os espaços, né? Então essa primeira parte aqui com bastante calma. Agora eu vou começar a dar as outras camadas acrescentando com os lápis mais macios, né? Então eu vou pegar aqui o 2B e aí para continuar isso, eu vou utilizar a lateral do grafite, não a ponta, porque eu não quero que fique muito marcado as linhas, certo? Continuo seguindo aquela mesma lógica. Ó, esse aqui ele já vai ficar um pouco mais marcado, porque é um lápis mais macio, então ele vai soltar mais pigmento, mas não tem problema, porque depois a gente vai refinar isso com esfuminho. Agora eu vou fazer mais uma lista um pouquinho mais grossa, perto aqui da minha linha do horizonte. Então, como eu estou fazendo com a lateral do lápis, ele fica mais suave. Ó, eu posso fazer um degradê à medida que eu vou indo para baixo aqui. Agora já estamos simulando ali um aparecimento do horizonte, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa em cima, só que eu tenho que ter em mente que em cima ele vai ser um pouquinho mais claro. Bom, estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ele está começando a formar uns pontinhos. Isso pode ser o papel que já está um pouco machucado ali, já tem algumas partículas, principalmente de pozinho de borracha, ou o lápis, que às vezes eles soltam uns cristalzinhos mesmo, que aí eles vão marcando, mas não tem problema. Então aqui eu estou simulando um reflexo do horizonte, assumindo que é uma coisa que está ao ar livre, né? Mas ele pode ter o reflexo se vocês quiserem. A questão aqui é ele ter essa variação de contraste, e quanto mais polido esse material, mais reflexivo, mais nítido vai ser esse reflexo aqui. Então a gente está fazendo aqui intermediário, né? Não chega a ser um cromado, um espelho, mas ele tem um reflexo bem acentuado. Estou achando que pode ter alguns detalhes um pouquinho mais escuros, então eu vou pegar aqui o meu 4B e eu vou fazer umas listras um pouco mais escuras de alguns pontos. Então tem que ser uma coisa mais pontual mesmo, para não marcar demais. Então aqui é interessante passar o esfuminho primeiro onde tem mais grafite, para ele dar uma sujadinha, e aí depois tu ir puxando para baixo essa sujeirinha do grafite, que daí ele dá esse degradezinho interessante ali, né? Porque ele tende a ficar bem sujo a ponta do esfuminho, então se você passar na região muito clara, ele vai acabar desmanchando ela vai escurecer. Então eu estou passando aqui circularmente onde tem mais grafite, e depois eu só espalho na região mais clara.
E aí eu tento preservar aqui a linha do horizonte, né? Como se fosse a região mais clara aqui, né? Vai ficar bem diferenciado. Agora, gente, já estou satisfeito aqui com esse fim, eu vou começar a fazer os acabamentos. Então, para fazer o acabamento, eu vou utilizar o meu limpa-tipo para tirar aí algumas áreas que eu achei que ficou muito escuro e fazer algumas linhas de reflexo. Então a gente acrescenta alguns detalhes assim de reflexo. E aí eu posso usar também a minha borrachinha mais fina para tirar de locais mais específicos, né? Aí agora é a parte dos detalhes, né? Então agora a gente vai fazendo as regiões onde a gente acha que precisa dar algum detalhezinho ou outro. Então eu tô achando aqui que eu tirei muito aqui do chão. Vou voltar lá com o lápis 2H e vou dar mais uma escurecidinha nele aqui. Então vocês podem ver, gente, que não é uma coisa que sai de primeira, assim, é um processo que vai sendo ajustado. Então não se preocupem se não der certo de primeira. Ele vai acontecendo, tá? E agora, para finalizar, eu vou pegar o meu lápis, pode ser que meu 2B que está bem apontadinho, e vou fazer o contorno, só para ficar mais acentuado a região, o formato, né? Lembre-se que a forma, né, o contorno também é uma das características da textura, né? Então aqui ele me ajuda até a acentuar as bordas que eu estou tirando, fazendo reflexo. Então tá aí, gente, esse é o nosso primeiro, nosso reflexo mais metálico. Agora vamos partir para o próximo, que são os cabelos.